você pode fazer um livro depois dessa pregação. Obrigado, querido. Deus abençoe. E aí a gente tem essa facilidade de conduzir através do áudio ou de um vídeo, fazer um livro. Tem gente que tem sonho de escrever um livro e não consegue, né? Então eu gravo, a gente depois bota no YouTube e as pessoas podem assistir depois a palavra, a pregação. A gente estava aqui combinando de ter vindo ontem, no caso, né? Depois mudou tudo, né? Teve alguns contratempos e nós mudamos para hoje. E a gente teve que fazer uma mudança também na nossa agenda. Eu sou pastor lá no Rio e pastoreio lá a igreja já há 24 anos. Nós vamos fazer agora, em novembro, 24 anos de ministério. A nossa vida é assim, eu comecei a dirigir igreja, eu tinha 23 anos. E quando eu conheci minha esposa, eu já dirigi uma igreja, pastor. Pequenininha. Aí nós nos conhecemos e casamos com 8 meses de namoro. E aí estamos juntos até hoje, casados. E de lá para cá, eu dirigi 12 igrejas filiadas, né, da Assembleia de Deus. Hoje, nós começamos o ministério em 1999, então estamos em 2023, né? Esse ano faz 24 anos que a gente está pastoreando essa mesma igreja, para a glória do Senhor. Eu quero ser canal de Deus para a tua vida, amém, queridos? E queria que você abrisse a tua Bíblia agora, no Salmo 127, nós vamos falar de família, vamos falar de relacionamento. Esse amigo que está aqui comigo hoje aqui, pastor Marques, quando eu casei, eu não tinha dinheiro para fotografia. E eu dei maior sorte, foi Deus que fez isso, colocou um fotógrafo profissional na minha vida. Nós fomos trabalhar numa empresa e ele já era fotógrafo e ele fez o meu álbum de casamento, nossas fotos de graça, cobrou nada. E depois tirou foto dos meus filhos até eles crescerem. Os filhos dele me chamam de tio e o meu chama ele de tio e nós somos irmãos. Então há 36 anos nós nos conhecemos. Somos amigos, assim, sabe? Aquele amigo bem chegado, né? Para a glória de Deus. Abriram aí, querido, a tua Bíblia? Olha o que a Bíblia fala aqui. Olha o que a Bíblia fala. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E em vão é que vos levantei de madrugada e levanta de madrugada, dorme tarde e ainda come o pão de dores. Versículo 3. Eis que os filhos são herança de quem? Do Senhor. E a recompensa de Deus, o fruto do ventre. O versículo 4 é interessante. Como flechas na mão do valente ou do guerreiro, assim são os filhos da mocidade ou da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando tiver litígio com o inimigo à porta. Agora, olha o 128. Esse salmo, tanto 127 como o 128, é um salmo de família, de casamento. Olha o que a Bíblia fala. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho da sua mão, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira que leva o fruto no interior da sua casa. Os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Só até aqui esse versículo, para a gente começar a meditar na palavra de Deus e entender que muitas coisas acontecem na vida de alguns casais e em algumas famílias por falta do conhecimento. O conhecimento é a desgraça da humanidade. A falta do conhecimento,
é a desgraça da humanidade. A falta do conhecimento destrói qualquer pessoa. Tem gente que não gosta de conhecer. E Jesus falou que é um erro não conhecer. Aliás, o Oséias diz 4:6 que o povo foi destruído por causa do olho grande. Sim ou não? O povo foi destruído por causa da inveja. Sim ou não? Por que o povo foi destruído? Por falta do... Tem gente que tem medo da inveja, tem medo do olho grande, tem medo da macumba, tem medo de tudo, mas não tem medo de ficar ignorante. Ele não tem medo de ficar ignorante. E o diabo adora gente ignorante. Estou falando ignorante é falta de entendimento. Toda pessoa ignorante é um prato cheio para Satanás. O diabo adora gente que não sabe nada, que não lê a Bíblia, que não lê livro, que não faz seminário, que não faz cursos, que ignoram o conhecimento. Ele adora, porque ele destrói essas pessoas fáceis. Você sabe que a palavra original para ignorância é trevas. A palavra trevas no original hebraico, ela significa ignorante. Quando toda pessoa que fala assim, fulano está em trevas, né? Você fala assim, fulano está em trevas. Quando alguém está em trevas é porque ele está ignorante. Ele está sem o conhecimento na área. Quando Jesus curava os cegos, ele dava vista aos cegos, querendo mostrar uma única coisa. Além de curar fisicamente, ele estava mostrando que o povo precisava de vistas. Vistas espirituais. Entender as coisas espirituais é muito importante. Algumas vezes Paulo ele falou sobre ignorância. Uma vez sobre a volta de Cristo e outra vez sobre os dons espirituais. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Toda pessoa que entende a Bíblia, ele não pode ser ignorante acerca daquelas pessoas que já morreram. A gente tem que ter um conhecimento escatológico, entender o que vai acontecer depois da morte. A outra coisa que Paulo disse, ele falou, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Toda pessoa, todo crente precisa entender dons espirituais. Se você não entender dons espirituais, você pode ficar enganado. Você pode ser enganado. Porque o inimigo disfarça muito bem. E um dos dons espirituais que a Bíblia diz que nós deveríamos ter é o dom de discernir espíritos. Tem gente que não quer discernir, ele nem sabe discernir espíritos. Às vezes uma profecia, uma revelação que não tem nada a ver com Deus, ele acha que é de Deus, porque ele não tem revelação. Ele não tem o dom de discernir o espírito. Então o que eu quero falar sobre relacionamento, a gente tem que aprofundar nisso. Entender o que é um casamento. Entender o que é uma união. O casamento é mais importante do que o ministério. Muitas pessoas acham que o ministério é mais importante. Não, primeiro é o meu ministério. Não, querido. Primeiro é o teu casamento. Primeiro é a tua família. Numa escala de valores, se você for perceber e for classificar, primeiro na tua vida tem que estar Deus. Segundo na tua vida, a tua família. E em terceiro, o ministério. Tem gente que coloca Deus em primeiro lugar, o ministério em segundo lugar e a família em terceiro lugar. Se você não tiver uma família estruturada, você não vai ter um ministério estruturado. O ministério estruturado, ele vem através de uma família estruturada. E não tem como estruturar uma família a não ser na palavra de Deus. Está escrito em Mateus. Se você ler na Bíblia, você vai encontrar esse texto quando Jesus conta a
parábola ou a história das duas casas. Uma construída na areia e a outra construída na rocha. E Jesus disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Vieram o vento, a chuva, a tempestade e combateram aquela casa, ela não caiu. Por quê? Ela estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem que edificou a casa onde? Na areia. Veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento e combateu aquela casa e ela caiu, porque ela não estava edificada na rocha, ela estava na areia. E o que é construir uma casa na areia? É uma casa construída às pressas. É uma casa construída sem o devido preparo, fazendo economia. Né? Como é que, às vezes, a pessoa faz uma casa fazendo economia na fundação? A fundação é onde devemos gastar mais dinheiro. Mas as pessoas gastam mais dinheiro nos móveis, gastam mais dinheiro nos utensílios domésticos, ou no enfeite dentro de casa, mas não gasta dinheiro na fundação. A fundação é onde tem que gastar mais dinheiro. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou casar, mas eu não quero estudar sobre casamento. Quando eu casei, antes de eu casar, eu li muitos livros sobre relacionamento, muitos. Eu li livro demais. Eu queria saber o que era um casamento, eu vim do mundo, eu queria saber como viver uma vida a dois. E eu gastei dinheiro com livros. E eu li muitos livros. Eu fui para muitos seminários de casais. Eu fui aprender, recebi conselhos de pastores mais experientes do que eu. E eu comecei a perguntar como é que é isso, como é que é aquilo. Nós ficamos 4 anos sem ter filhos. E ficamos namorando bastante durante os nossos primeiros 4 anos de casados. E aquilo foi muito bom para a gente. Depois veio o nosso primeiro filho. Depois veio a segunda, que é a Thalita. Depois veio o Rafael, que é o terceiro. E nós fomos aprendendo passo a passo. Agora nós estamos aprendendo uma outra fase do nosso casamento, que é o síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? Quem sabe? É quando os filhos vão embora. Eles chegaram e agora foram embora. Todos casaram. E nós estamos sozinhos de novo. A minha esposa não veio hoje porque ela está evitando a gente sair muito por causa de uma viuvez do meu filho mais velho, que ficou viúvo. E está sendo cuidado, a gente não pode deixar ele muito sozinho. E por isso eu pedi para ela pediu para ficar. Eu falei, não, pode ficar que a gente... Tá? E por isso... Mas sempre me acompanha. Gente, onde eu tô, ela tá. Tá, gente? Você pode ver na minha... Se você entrar na live ou no Facebook da nossa igreja, Encontro com Cristo, coloca lá. Você vai ver sempre ela lá. Se você for no meu Instagram, @Pastor Paulo César Oliveira, você vai ver sempre ela lá. Então, Deus tem feito a nossa união uma bênção. Agora, não adianta ter um casamento duradouro sem qualidade. Tem gente que fala assim, eu sou casado há 40 anos, eu sou casado há 38, eu sou casado há 50. Mas a questão é a qualidade dele. É claro que a gente tem que pensar, não pode separar, não pode divorciar, divórcio não é de Deus, amém, tudo bem. Mas o que adianta, às vezes, você viver dentro de um inferno? Então, é preciso ter qualidade no casamento. E cada um entender o seu papel dentro do relacionamento, sim ou não? O papel do homem é um e o papel da mulher é outro. O problema é que o mundo está tentando inverter os papéis. Como assim? O homem está tendo
o papel, às vezes, da mulher, e a mulher do homem. E existem princípios bíblicos que têm que ser observados aqui na palavra de Deus. Princípios bíblicos. Qual é a nossa regra de fé e de prática? A Bíblia. Qual é a nossa bússola? A Bíblia. Qual é o nosso manual de vida? A Bíblia. Qual a nossa constituição? A Bíblia. Se você segue outro padrão de vida a não ser a Bíblia, está completamente enganado. A Bíblia tem resposta para tudo e principalmente para o relacionamento. Principalmente para quem vai casar um dia, né? Porque às vezes a pessoa está solteira ou é jovem, adolescente, fala assim, eu não quero nem pensar nisso. Mas você já tem que começar a pensar nisso. Porque fala assim, não, hoje eu quero só estudar. É bom. Entenda que você tem que estudar, mas você tem que entender o seguinte, um dia você vai casar, então também tem que preparar para isso. Então, qual é o papel da mulher no casamento? Qual é o papel do homem no casamento? Eu vou te mostrar aqui, e eu não posso ir muito longe por causa do horário. Deixa eu te mostrar alguns pontos aqui importantes. O homem tem compromisso e a mulher também. Vamos começar pela mulher. Ou vocês querem que eu comece pelos homens? Ou vamos começar pelas mulheres? Porque às vezes fala assim, tá vendo? Já vai falar das mulheres. Mas deixa eu te falar aqui. É porque a Bíblia segue essa regrinha aqui, tá? Efésios capítulo 5, abre lá a tua Bíblia. Olha o que está escrito. Efésios capítulo 5. Agora nós vamos abrir a Bíblia aqui, tá? Quem gosta de ficar vasculhando a Bíblia, lendo para lá e para cá? Tem gente que nem pega, né? Mas olha aqui, é importante você observar, queridos. Efésios 5. O que a Bíblia fala aqui? Olha que coisa interessante. Depois vou pedir os pastores, pastor Paulo, pastor Silas, pastoras, para a gente marcar realmente um encontro, um momento onde a gente vai falar só para casais, que a gente consegue falar com mais liberdade um pouco. Olha o que eu quero falar para você. Capítulo 5, versículo 22, de Efésios. Mulheres, capítulo 5, 22. Todos acharam? Amém. Mulheres, sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Viu o que a Bíblia fala? Sede submissa a seus próprios maridos, como ao Senhor. Não esqueça dessa palavrinha aqui, hein? Como ao Senhor. Vamos repetir? Como ao Senhor. A submissão da mulher, ela tem que ser tão grande como ao Senhor. Viu só? Aí algumas falam, eu não gosto de ficar esse negócio de ser submissa a homem, não. Ser submissa a marido, eu não gosto disso. Mas você tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Da mesma maneira que você é submissa a Deus, você deve ser submissa a seu marido. Por quê? Está no versículo 23. Porque o marido é o quê? Vamos falar junto. O marido é o quê? É o cabeça de quem? Da mulher. E sendo ele mesmo o salvador do... Então, quem salva a mulher quando ela está em perigo? O homem. Aliás, se não salva, ele tem a obrigação de salvar. Amém ou não? A mulher tem o dever de ser submissa. E o marido tem o dever de salvar a mulher. Salvar a mulher de várias situações, assim como Cristo salvou a igreja. O homem tem que salvar a mulher. Versículo 24, olha o que diz. E vos revistais do novo... Não, perdão, é 23 aqui. Cadê? 23. 24, né, que eu li agora. Agora é o 25. Maridos, o que fala? Vamos juntos. Amai como Cristo amou e a si mesmo. Vamos trocar a palavra se entregou para morrer. Então vamos ler morrer, tá bom? Maridos,
Amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo morreu por ela. O que Jesus fez pela igreja? Morreu por ela. O que o marido tem que fazer pela mulher? Morrer por ela. Tem marido que sabe disso? Hã? Uma grande parte de marido não morreria pela esposa. Mas a Bíblia diz que o marido tem que morrer pela mulher? Sim ou não? Sim, a Bíblia diz que o marido tem que morrer pela mulher. Se tiver de escolher quem vai morrer, eu prefiro morrer no lugar da minha esposa. A mulher dele Você já pensou um negócio desse? Quando você está no caminho assim, andando na calçada, aí está lá, trânsito, tá você e sua esposa. Quem que tem que andar no meio da rua? O marido. Quem tem que correr perigo de ser atropelado? O marido. Se caso acontecer de um barulho em casa de madrugada, no quintal, mexeram no portão, estão mexendo na porta, quem é que tem que olhar para ver quem é e resolver o problema? Mas por que muitas mulheres vão e o marido fica? Tem homem banana. Tem homem que diz assim, vai lá mulher, vai ver o que é. Fala ou não fala? Porque, na verdade, eles não entendem o papel. O marido, ele tem que ser o fortão, o machão, o homem que vai resolver, e a mulher tem que confiar na proteção do marido. E ela ficar orgulhosa de dizer, o meu marido morreria por mim. Mas a verdade é que isso não acontece na maioria das vezes, sim ou não? Sim. Por isso que o casamento ele não vai para frente muitas vezes, porque eles não entendem. Obrigado. A minha está ali, eu vou pegar aqui. Obrigado. Não entendem o papel de cada um. O papel da mulher é obedecer ao marido, é ser submissa a ele. E o papel do marido é proteger a mulher em qualquer circunstância. A mulher não tem o dever de sustentar o marido. Obrigado. A mulher não tem o dever de trabalhar fora. Se ela trabalha, ela está trabalhando para ajudar e não para sustentar. A obrigação de sustentar é do marido. Ele que tem que acordar cedo, pegar duro, levar o pão para casa, sustentar seus filhos. Agora, se uma mulher trabalha fora e ganha mais do que o marido, ela também tem que ser inteligente para não jogar isso na cara dele. E se por acaso ele estiver desempregado e não estiver conseguindo trabalho e ela trabalhando, ela tem que tomar cuidado de não ofendê-lo, de tirar a autoridade dele só porque o dinheiro é dela. Porque tem mulheres que ganham mais do que o marido e por isso ela faz o quê? Esnoba. Ela passa por cima da autoridade do marido. Quando, na verdade, a Bíblia fala que a autoridade é do marido. Abre tua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Eu não gosto de palestrar sobre esse assunto sem abrir a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa bússola. Né, pastor Paulo? A Bíblia é a nossa bússola. Se você não abrir a Bíblia, você não tem como entender a palavra. Então, olha aqui que a Bíblia fala, querido. 1 Pedro, capítulo de número 3. Quem achou, posso ouvir um amém? Amém. Então, vamos lá. Olha o que está o título aqui. Deveres conjugais. Versículo 1, o que está escrito? Vós, mulheres, estáis submissa a vossos próprios maridos, para que, ainda se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua esposa, ele seja ganho sem palavra. O que isso significa?
que através do procedimento da mulher, o marido vai ser ganho. Vamos supor que você tem um esposo que não seja crente. Eu não sei se tem alguém aqui que tenha, né? Está na igreja, buscando o Senhor, e o marido não é crente. Como você vai ganhar o marido para Jesus? Perturbando o juízo dele? Se converta, homem, vai para a igreja, você não quer nada com Jesus, né? Não, não é assim não. Como é que você ganha o marido? Pelo procedimento, pelo comportamento. No que a Bíblia fala, nós lemos lá em Efésios, como ao Senhor. Então o que eu quero te explicar aqui? Olha aqui, presta atenção nisso, já vou terminar. Olha aqui. Uma vez chegou uma pessoa, eu fui pregar numa consagração, e deram muitas oportunidades naquele dia, quase que não sobra nada para a palavra naquele dia, para eu pregar. Aí chegou uma irmã correndo, suada, fadigada. Aí deram oportunidade para a irmã. Aí ela pegou o microfone, olha, irmão, quase que eu não vim aqui nessa consagração hoje. O inimigo que me impedir, me atrapalhar, mas eu pisei na cabeça dele e eu vim. Aí você sabe quem era o inimigo? O marido. Aí depois a gente foi descobrir que era o marido que pediu para ela ficar em casa. Ele chegou de manhã do trabalho, trabalha à noite, pediu, fica em casa hoje comigo, faz uma comida assim, tal, tô com vontade disso. Está amarrado em nome de Jesus, eu vou para a consagração. E deixou o homem lá com vontade de comer aquilo que ele queria, de ficar com ela, e foi orar. Tem gente que está fazendo tudo errado, irmão. Sim ou não? Sinceramente, bota assim a consciência para funcionar. O que ela deveria fazer? Ficar em casa naquele dia. Ela iria ganhar muito mais, sim ou não? Sim. Por que ela iria ganhar mais? Ela ia conquistar o marido. Daqui um dia ele estava caminhando com ela. Mas ela pisou na cabeça do inimigo, do marido, aliás. E foi para a igreja. Ela perdeu de ganhar aquele homem. Uma irmã me chamou e perguntou, pastor, o meu marido chega a suar do futebol, fedendo, e depois quer que eu faça comida para ele, quer ficar me beijando. Eu não, está amarrado, eu não vou ficar me submetendo a isso não. Eu falei, mas por que você não faz isso? Não, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Submeter o marido se ele estiver no Senhor. Eu pergunto, onde está escrito isso? Na Bíblia. Eu falei, então vamos ver onde está. Aí ela me mostrou Efésios 5, 22. Você leu aqui, né? O que está escrito? Como ao Senhor. Está escrito se ele estiver no Senhor? Tá? Não. Por que as pessoas confundem a palavra, irmão? Lê errado a palavra. Não, se ele estiver no Senhor, ele não está no Senhor. Quer dizer, outro dia uma pessoa orou tanto para o marido se converter, ele se converteu. Não ficava em casa de jeito nenhum. Esse homem não ficava em casa de jeito nenhum. Não ficava em casa, era pagode, era bebedeira, chegava embriagado. E ela orando na consagração, Senhor, salve meu marido, salve meu marido. Um dia Deus salvou o marido dela. Aí ele ficou em casa. Ficou beijando ela o tempo todo, querendo abraçar. Aí ela, aí, toda hora. Mas ela não orou para isso. Por que agora não quer mais? Então tem gente que ora por uma coisa e depois não quer mais. Eu quero orar, eu quero que o meu marido se converta. Aí o cara se converteu, virou um bobão, ficou no lado dela, pertinho.
acordava perto dela, dormia perto dela, ficava, não saía. Quando saía um pouquinho, falava, amor, já vou ali, já volto, tá? Ela ficou detestando isso. Um presente de Deus que Deus deu para ela. Sim ou não? Ela achou chato. Marido babão. Né? Ela achou, marido é muito, fica muito no meu pé, não gosto não. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro, lê comigo o versículo de número 3. 1 Pedro 3:3. O adorno da mulher, o enfeite dela, não seja o quê? O exterior. Tem muita mulher bonita por fora, mas feia por dentro. Estou dizendo de falta de entendimento, tá? Sem sabedoria para lidar com o casamento. O enfeite dela, não estou falando que a mulher não pode se tratar. Tem que se cuidar mesmo, exteriormente. Mas o maior enfeite de uma mulher é o interior. Ela tem que ser bonita por dentro. Ela não tem que se preocupar de ser só bonita por fora. Tem que ser bonita por fora, mas... E também tem que ser bonita por fora para o marido, né? Porque a maioria das mulheres se arruma para outra mulher. Ela se preocupa, será que eu estou bonita? Mas para quem? Para impressionar a outra irmã da igreja. E não o marido dela. E isso é terrível. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro 3. O adorno das mulheres, ou no cabelo, ou no uso de joia, na compostura do vestido, não pode ser o exterior somente. Agora presta atenção no versículo. Esse versículo é o versículo de número 7 agora. Amém? Pastor, é 9, né? Enterrei, né? 9. Acabou? Acabou? Pode mais 5 minutos? Amém. Eu estou debaixo da cobertura do pastor, tem que ser da ordem dele. Então aqui, versículo 7. O que diz? Vós, maridos, igualmente convivei com elas com entendimento. O marido tem que ser inteligente e viver com a mulher com inteligência. Por que a mulher tem que ser, o homem tem que viver com ela com entendimento? Porque ela é o vaso mais frágil, a mulher é mais sentimental, o homem tem que entender isso. Agora, tem uma coisa, homens que estão aqui, entendam uma coisa, se você tratar mal a tua mulher, se você não for um cavaleiro para a sua esposa, se você for ignorante com ela, se você for estúpido com ela, não vai adiantar você ir para o monte, para a consagração, fazer jejum, que Deus não vai te ouvir. Sim ou não? Mas não atende. Não responde. Não responde, o pastor falou certo. Ele ouve, Deus ouve e fala assim, eu não vou nem te atender. Por que, Senhor, que o Senhor não está me ouvindo, me atendendo? Porque você está tratando mal a tua mulher. Está na Bíblia aqui, sim ou não? Eu vejo um homem subindo ao monte, descendo ao monte para consagração e tal, mas é um cavalo, um ignorante. Deus não vai atender a oração dele. Será que eu estou pegando pesado demais? Tá bom? Tá. Porque, na verdade, o que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Maridos, homens casados, vivam com sua esposa com entendimento, dando o quê? Honra. Honra a mulher. Honra a sua mulher. A mulher tem que ser submissa ao marido e o marido tem que honrar a mulher. Papéis não podem ser invertidos, irmãos. Aí tem gente que ora, querendo que Deus faça alguma coisa que ele mesmo não está fazendo. Ele quer que Deus tome uma atitude na vida dele. Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele mesmo não está fazendo. Em vez de você orar para Deus transformar sua mulher, em vez de você orar para Deus transformar seu marido,
eu quero sugerir uma oração que você tem que fazer. Qual é? Fazer uma oração para Deus transformar você. Porque não adianta a gente querer transformar os outros se nós não somos transformados. Aí eu queria tanto que meu marido fosse isso, eu queria tanto que minha mulher fosse aquilo. Aí eu pergunto, você é isso tudo? O que está faltando em você para mudar? A mudança começa dentro da gente, dentro de nós. E a gente exige muito dos outros, mas nós fazemos muito pouco para que as coisas funcionem de verdade. Então, maridos, vocês têm que coabitar com elas com entendimento, dando honra à mulher, porque ela é o vaso mais fraco. Para quê? Para que as suas orações não sejam o quê? Impedidas. Não é passar desse teto. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor Paulo, se eu trouxe o pastor Paulo do Rio para falar um negócio desse aqui, num culto de domingo, podia ser outro pastor, pregador mais avivalista, mas eu não sou avivalista. Eu gosto de pregar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Então, preste bem atenção, nós temos um ministério de 24 anos lá no Rio. E nosso ministério é pautado na palavra de Deus, não tem outra coisa. Se alguém quiser, tá bom, se não quiser, é Bíblia, palavra. Então Deus está mostrando para nós aqui na palavra, eu vou terminar agora em 2 minutos, para respeitar o horário. Voltando lá, por exemplo, no Salmo 127, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. São como flechas na mão do valente. Você tem que entender o seguinte, em relação a filhos. Quem tem filho pequeno aí, adolescente. Tem pai que fala assim, o filho ou a filha fala, pai, deixa eu dormir na casa da minha colega, é festa do pijama, pai. Aí ele, se a sua mãe deixar, pede tua mãe. Aí ela, então vai. Aí ou então, mãe, o pai não deixou, mas a senhora deixa? Aí o que ela tem que dizer? Se o pai não deixou, o que ela tem que falar? Não. Quando a mulher passa por cima da autoridade do marido, ela está quebrando o quê? A autoridade da casa. Então a Bíblia, ela tem resposta para tudo, querido. E eu espero que essa palavra fale ao seu coração. Depois lê o Salmo 127, 128. E se você quiser me acompanhar, ler outras palavras sobre isso, lá no YouTube eu tenho uma mensagem muito séria sobre relacionamento. Se você quiser me acompanhar lá. E tem muita coisa boa para você, tá bom? Eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração. E eu queria orar por você. Quem aqui está passando um problema, uma crise? Talvez você não queira se revelar, e se tiver coragem, você se revele. Um probleminha no seu relacionamento, na sua família, e quer oração. Eu não vou orar para Deus mudar tudo, não. Eu vou orar para Deus mudar você, porque às vezes o problema não está na família geral, o problema está na pessoa. E quem sabe Deus, através dessa palavra, vai começar a te mostrar como que você deve se comportar e viver daqui para frente. Vamos orar? Fica de pé um pouco. Vamos estar orando em nome de Jesus. E eu quero pedir, você que está vivendo, seja corajoso, não precisa explicar o que é. Estou vivendo, pastor, um problema na minha família. Fala família para a gente, vem cá que nós vamos estar orando pela tua vida. Vamos estar orando por você. Tem alguém que precisa? Ou vai ficar escondendo? A senhora precisa? Chega aqui um pouquinho, querido. Deus abençoe. Quem mais precisa? Seja corajoso. Não precisa falar o que é, não, porque às vezes a pessoa não precisa se expor. Mas orar. Oração nunca é demais, tá? Mais alguém precisa de oração? Mais alguém? Só vamos orar por essa irmã? Mais alguém? Está vindo mais uma irmã ali? Olha, procure pensar. Às vezes a pessoa vai numa campanha, fazer campanha na família, isso, aquilo. Então, nada contra, pode fazer campanha na família.
Mas se você não mudar, também não adianta nada a campanha, irmão. Tem que mudar. Vamos orar. Levanta a mão para cá, igreja. Vamos estar orando por essa irmã, por essas irmãs, em nome de Jesus. Ou questão de filho, marido, casamento, sei lá, relacionamento. Vamos orar por elas. Pai, no nome de Jesus, queremos entregar, Senhor, cada pessoa, essas irmãs que vieram aqui na frente, pedindo oração nesta área. Pedimos que o Senhor derrame graça, ajude elas, Senhor, para que elas tenham sabedoria para viver em paz dentro da sua casa, dos seus lares. Toma a vida delas nas tuas mãos. Nós entregamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Obrigado. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando o ministério do nosso pastor. Eu estive numa das suas palestras ali no pastor Paulo Matos. Foi uma bênção. Bendito seja Deus. Nosso encontro de casal ali foi bênção. Eu estava lá, agora estou aqui ajudando. Bendito seja Deus. Foi bênção. E com certeza nós teremos